Senhor, protege a minha família, meu lar vem encher de amor e alegria, vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor, faz do nosso lar um templo de amor. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nós estamos aqui, eu e a Andrusa, minha esposa, linda, né? Vocês podem perceber que chega até ofuscar a beleza. Nós somos casados há 23 anos, temos 4 filhos, a Laura Maria, de 18 anos, a Maria Clara, de 16, o João Paulo, de 14 anos, e o nosso Miguel, de 8 anos. Graças a Deus, uma linda história de amor. Assim como as famílias, a Sagrada Família é uma linda história de amor, a nossa família, a sua família, é uma linda história de amor. Hoje, Dia dos Pais, que bênção é para nós termos São José como modelo de pai, modelo de esposo, modelo de amigo de Nossa Senhora, guia, cuidador. O nosso tema de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse Dia dos Pais, nessa lembrança da memória de São José, pai adotivo de Jesus, modelo de homem, modelo de pai, modelo de ser humano, homem de intimidade com o Senhor. Nesta primeira leitura deste domingo, lembramos Elias, que foi buscar ao Senhor, foi procurar ao Senhor, se fechou, teve medo e foi numa caverna, num lugar separado. Buscou a Deus em tantas coisas e pôde encontrar Deus no silêncio. Nós, nesse Dia dos Pais, podemos olhar para São José e pedirmos esta graça de ficar parecido com ele, estar próximo dele, estar ficando parecido com aquilo que São José fazia no dia a dia como pai. Nossa primeira responsabilidade, meus irmãos, como pai, é cuidar, proteger nossa casa e a nossa família. Para cuidar e conseguir fazer aquilo que Deus preparou para a nossa família, é necessário rezarmos, ter intimidade. Na intimidade, Deus falará conosco, assim como Deus falou com São José. Nós vamos lembrar que São José, ao receber a notícia do anjo, ao receber a notícia, ficou com medo, teve vontade de fugir, teve vontade de ir embora, e o anjo apareceu em sonho a São José, e deu coragem a São José. Mas São José só conseguiu sonhar, São José só conseguiu conversar com Deus e receber a mensagem do anjo, porque São José era um homem de intimidade com Deus. Nós pais, nós homens, precisamos voltar a rezar e ter intimidade com o Senhor. Na intimidade da nossa casa, na intimidade da nossa oração, o Senhor falará comigo, o Senhor falará com você. Existe uma autoridade que Deus concedeu a São José. E essa mesma autoridade Deus nos concede a nós, os pais. A autoridade de zelar por aquilo que Deus nos dá. Em primeiro, com certeza, você que é casado tem que zelar e tem que cuidar da sua esposa. E vocês percebem que eu cuido bem da minha. Cuide bem da sua esposa. Depois, Deus irá lhe dar frutos, que são os seus filhos. E nós não podemos nos ausentar dessa responsabilidade, meus irmãos. Nesse Dia dos Pais, nós temos que retomar aquilo que Deus concedeu a nós, essa responsabilidade. Talvez na nossa casa, no nosso dia a dia, nesse mundo de hoje, não tem sido fácil ser pai. Mas nós sabemos que com a graça de Deus, com a intercessão da Sagrada Família de Nazaré,
com certeza nós vamos conseguir fazer na nossa vida o plano que Deus preparou para nós, que começa por nós, esposo e esposa, e depois chega aos nossos filhos. Nós precisamos ser, homens, esse porto seguro aos nossos. Em uma casa onde existe um pai que conversa com Deus, onde existe um pai que dialoga com o Espírito Santo, existe segurança. Segurança não é a mesma coisa que dinheiro. Segurança não é a mesma coisa que não faltar nada. Segurança é quando a esposa, os filhos olham para você, pai, e mesmo nas dificuldades eles confiam que naquela casa tem um pai. E esse pai vai conseguir zelar por aquilo que Deus colocou naquela família, naquela casa. Nós precisamos ser farol. A nossa esposa, no seu dia a dia, com as suas dificuldades de mãe, de esposa, nós sabemos, muitas das nossas esposas têm até 2 ou 3 jornadas, talvez por preguiças de nós, alguns homens, algumas mulheres acabam chegando em casa e tem que fazer aquele trabalho que nós também poderíamos ajudar. Então, nesses dias dos pais, eu também quero retomar um pouco isso. Como é que está a nossa atividade de esposo e de esposa? Como é que nós estamos no nosso dia a dia? Será que nós estamos conseguindo ajudar a nossa esposa naquilo que ela precisa? A mesma autoridade que foi dada a São José, Deus deu a você, pai. Deus deu a mim. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. Não são responsabilidades que podem ser dadas a terceiros. É necessário para nós, pais, coragem, firmeza, ternura e proximidade. Uma palavra muito forte no nosso dia a dia. Proximidade. Estamos próximos da nossa família? Talvez estamos tão próximos, mas também tão distante, com tantas preocupações, com tantas conexões, com tantas coisas para fazer, e naquele tempo que podemos estar em casa com os nossos, às vezes estamos desatentos. Precisamos voltar a nossa atenção à nossa casa para estarmos próximos. São Tomás de Aquino nos ensina que após nascido em uma família, a família e a escola se tornam nosso útero espiritual. É uma palavra forte. Predominantemente, esse útero espiritual é a família, como uma tenda, onde nós habitamos. E aí São Tomás de Aquino nos ensina o seguinte: a mãe exerce 5 funções em relação aos filhos, da mesma maneira que a igreja em relação aos fiéis. A mãe, primeiro, concebe o filho, gera o filho na gravidez, toma-o em suas mãos e braços, dá-lhes o seu leite e, por final, a mãe leva esse filho à mesa do pai. Ao pai compete forjar a sua personalidade com o exemplo e autoridade e as palavras apropriadas às diversas situações. Essa é, meus irmãos, a nossa responsabilidade de pais, forjar o caráter dos nossos filhos. A palavra autoridade, traduzida, quer dizer o seguinte: direito de poder ordenar, um direito de poder decidir. Assumamos novamente o nosso papel de pais, de ordenar as nossas famílias. É a nossa responsabilidade. Sejamos presença, estejamos perto, participemos no dia a dia com os nossos filhos, porque nossos filhos, ao se tornarem adultos, irão olhar para nós, irão olhar para o que nós fizemos. E posso já dizer para você com muita tranquilidade, vai chegar um dia, meu irmão e minha irmã, que nós, pais, vamos aos pouquinhos desaparecer, assim como fez São João Batista. Porque nós estamos aqui, na nossa casa, para dar vida aos nossos filhos. Chegará um momento que nós vamos saindo de cena e os nossos filhos vão entrando para constituir a sua família, a nova família. E nós precisamos até lá guiá-los. Quando esse tempo chegar,
os nossos filhos vão olhar para nós, vão olhar para os nossos exemplos. Até lá, pais e mães, é necessário que nós guiemos os nossos filhos, sejamos pais exemplares. E no dia a dia do nosso papel, também tem uma pessoa extremamente importante, que é a nossa mãe. O que a mãe faz em relação aos nossos filhos, nós já falamos, nós já dissemos. O que a mãe faz em relação ao seu esposo, o seu marido? No Catecismo da Igreja Católica, diz que o homem e a mulher serão uma ajuda um para o outro. Então, cabe a nós, mulheres, ajudar o nosso esposo também a crescer, a amadurecer, principalmente para os nossos filhos. Cabe a nós, mulheres, exaltar, dar um lugar de honra ao pai, à autoridade, saber que os nossos filhos devem respeitá-lo e também admirá-lo. Nós, mulheres, podemos sim fazer com que a dignidade do homem vai crescendo cada vez mais. O respeito, aqueles filhos que olham para o seu pai e falam, eu tenho orgulho de ter um pai assim. Nós podemos ajudar muito. Muitas vezes nós vemos brigas entre casais na frente dos filhos. Isso vai prejudicando muito a imagem do pai e da mãe em relação a eles. Que nós possamos pedir a intercessão da Sagrada Família, que é o nosso maior exemplo, que nos ajude nessa linda missão de mãe e principalmente hoje, no dia especial, de pai. Feliz Dia dos Pais. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer da partilha os gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer da partilha os gestos de amor e de fé.